Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez para a gente poder passar as orientações das atividades dessa semana. Gostaria de lembrar para vocês que essa semana, a partir de agora, se vocês acharem que fica mais tranquilo, eu vou fazer os dois vídeos de uma vez só. Vou fazer aqui então o vídeo de história e de geografia para a gente poder ficar mais tranquilo. Coloco no YouTube para ficar mais fácil para você acessar e também para não pesar aí o seu WhatsApp, porque a memória do telefone com o tempo vai ficando muito pesada com tanto vídeo, sei disso. Então eu coloco no YouTube, gravo os dois juntos, fica mais fácil para você acessar, combinado? Vamos lá então, a atividade de hoje de História e de Geografia. De História nós vamos falar um pouco sobre um segundo movimento que é a Conjuração Baiana. Na semana passada nós falamos sobre a Conjuração Mineira, né, do Tiradentes, que ele foi enforcado, que havia a vontade de colocar Minas Gerais como uma república independente de Portugal. Então, nós estamos falando também nisso como um processo de independência do Brasil. A Conjuração Mineira e logo depois a Conjuração Baiana. Então, eu queria que vocês fizessem mais ou menos a mesma coisa que vocês fizeram com a Conjuração Mineira. Criar uma ficha para esse documento, para esse movimento. Pessoal, lembrando que tem esse vídeo que eu coloquei aqui embaixo, que é bem pequeno e que ajuda bastante para a gente poder conhecer um pouco da Conjuração Baiana, certo? No seu livro, então, na página indicada, está aí o texto, né? Que é a Conjuração Baiana, ou também conhecida como Revolta dos Alfaiates, que é um movimento de caráter popular que aconteceu em Salvador no ano 1798. Aí você vai lendo o texto e vai montando a sua ficha. Pessoal, eu queria destacar para vocês que da Conjuração Baiana, uma grande diferença que a gente tem com relação à mineira é a questão da participação popular. Basicamente, o ideário é o mesmo. Queria também independência de Portugal, queria também liberdade comercial, uma série de coisas que basicamente a mesma coisa que os mineiros queriam. A única diferença, ou a grande diferença, melhor dizendo, seria a participação das pessoas. Então, na Conjuração Baiana, diferente da Conjuração Mineira, que você tem os grandes mineradores, poetas, intelectuais, muitos padres, soldados, muitos militares, na Conjuração Baiana você tem povo participando, pessoas simples, pessoas comuns, até mesmo escravizados participaram dessa revolta. Claro que ela tinha um caráter muito mais popular. E obviamente não deu outra, né? Assim como aconteceu com a Conjuração Mineira, assim que a coroa portuguesa, rei de Portugal, tomou consciência do movimento, fez de tudo para destruir o movimento e acabar com ele, certo? Então essa é a atividade de história. A atividade de geografia é uma atividade um pouco mais simples. Eu estou fazendo da seguinte maneira: quando uma atividade está maior, eu faço a outra um pouco menor. A atividade de geografia, vamos dar um zoom aqui, ela é bem simples. É só esse texto aqui dessa página, tá? Organização Política do Brasil. Falando um pouco de como o Brasil é constituído politicamente, como ele é formado, como ele é configurado, os seus poderes e tal. Então nós temos aqui, primeiro, define como República Federativa. República. Existem dois sistemas de governo. Existe a república e a monarquia. A monarquia é quando tem um rei. Normalmente, o poder de um rei ele é passado hereditariamente para os seus filhos, né? O filho mais velho, na ausência desse o segundo, e aí cada país tem as suas leis de como ficaria as sucessões. Na república não. A república é um sistema de governo em que as pessoas elegem seus representantes, certo? Se isso funciona bem ou não, isso é outra discussão, tá, pessoal? Mas república é isso. O Brasil, por exemplo, é uma república. Nós elegemos os nossos governantes, né? A nossa eleição, no caso, ela é bem geral, né? Praticamente todas as pessoas têm direito ao voto. Então nós temos uma república que, além de ser uma república, é também democrática. E ela é federativa. O que significa isso? Ela tem unidades federais. Ela não é um país inteiro, uma unidade única. Unidade única foi estranho, né? Ela não é só uma unidade. Ela existem, digamos assim, pequenos pedacinhos, que o que a gente chama de estados. Minas, São Paulo, Bahia, Amazonas e tal. Então isso é uma república federativa. E a junção, a união desses estados, por exemplo, Minas, São Paulo, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Sul, a gente chama isso de união. Então, quando a gente vê lá na televisão, ou a gente lê no jornal, fala assim, a União vai arcar com os prejuízos, não sei o que, de não sei o que. Então, quando fala assim, a União, significa que é a República Federativa, significa que é o Brasil, correto? E ele passou a ser adotado aqui no Brasil, principalmente depois da independência, certo?
No caso do Brasil, nós temos uma outra consideração a ser feita, que é a divisão dos poderes. Então, no Brasil, nós temos 3 poderes principais, certo? São eles: o legislativo, o executivo e o judiciário. Ao longo do ano, nós vamos trabalhar melhor essas questões, certo? Quem que são esses poderes? O que significa isso? Basicamente, o legislativo é aquele que faz as leis. É um grupo escolhido pelas pessoas, pelo povo, que faz as leis, seja elas para o país todo, como é o caso da Câmara Federal, né, do Congresso, seja ela para o Estado, como é o caso da Assembleia de Minas Gerais, seja ela só para a cidade, como é o caso da Câmara de Vereadores aqui de Divinópolis. Então, esses são os 3 poderes, o poder legislativo nas 3 esferas, tanto no nível federal, faz lei para o país inteiro, quanto no nível municipal, que faz lei que só vale aqui na cidade. É bom lembrar que a lei da cidade não pode ser maior ou uma coisa em discordância com a lei federal, né? Obviamente. Como assim? Por exemplo, no Brasil é proibido pena de morte. A Câmara de Vereadores, que tem o poder de fazer leis, por exemplo, não pode colocar pena de morte em Divinópolis, porque a lei maior é a lei do país, certo? Então, o que o Legislativo Municipal faz? Leis, coisas mais simples que resolvem os problemas específicos das cidades, certo? Esse é o poder legislativo. Então, são o Congresso Nacional, que são os deputados federais, senadores, são os deputados estaduais no estado e os vereadores no município. O outro poder é o executivo. Executivo é aquele que faz a lei ser posta em prática, ou pelo menos deveria. Quem são eles? Presidente da República, governador de estado e prefeito municipal, nas 3 esferas, nas 3 instâncias, certo? Esse é o poder executivo. Ele tem poder de fazer lei? Pode fazer decretos, mas em tese o poder de fazer lei é o poder do legislativo. E o terceiro poder, que não é escolhido pelo povo, é o poder judiciário, que são os juízes, né, as comarcas, os tribunais superiores, que fazem com que a lei seja cumprida. Então, essa harmonia de poderes ela é interessante porque ela tira das mãos de uma única pessoa o poder total. Surgiu quando isso? Agora a gente entra um pouquinho na aula de história, a teoria da separação dos 3 poderes. Como que acontecia? Na Idade Média, né, um pouco na Idade Moderna, os reis, principalmente na Europa, eles tinham todo o poder nas suas mãos. Eles faziam as leis, eles executavam as leis e eles também julgavam. Ou seja, todo o poder estava na mão de uma pessoa ou de um pequeno grupo e nas monarquias. Então, o Montesquieu, já baseado em outros pensadores antigos, ele imaginou que seria mais adequado, que seria mais interessante que, ao invés de uma pessoa só ter o poder total e o controle da vida de todo mundo, esse poder fosse dividido em 3 instâncias, que são os que a gente viu: o legislativo, o executivo e o judiciário. Correto, meninos? Tá bem tranquilo, tá bem simples. Independente da explicação do vídeo, se você precisar de outras explicações, não tiver entendido, pode chamar a gente no privado aqui que a gente responde, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.